Avante família Palmeiras 90 mais, no vídeo de hoje eu vou me expor e vou mostrar pra vocês 4 jogadores que mudaram tudo no Palmeiras em 25 e 3 jogadores que eu dispensaria agora. E pra quem me acompanhar até o final do vídeo eu vou deixar um bônus surpresa. E o primeiro jogador que eu listei e que mudou o patamar do Palmeiras em 2025 chegou por 109 milhões de reais e com status de jogador machucado. Paulinho, pra mim, é o principal jogador desse novo Palmeiras que está sendo reformulado com uma forma de jogar muito mais vertical, centralizações nas jogadas e com 2 atacantes. O Paulinho é um jogador completo, tá? A gente teve uma palhinha de tudo que ele pode mostrar no Mundial de Clubes e assim, além da garra imensa que esse jogador demonstrou jogando lesionado, tomando injeção para jogar, a gente pôde ver toda a técnica e qualidade dele, né? Quem é que não se arrepiou com aquele gol contra o Botafogo no Mundial? Meu irmão, quem não se arrepiou não está vivo. Mesmo lesionado, o Paulinho virou uma referência e está sonhando em vê-lo em campo nesse novo Verdão em 2026. Mas eu tenho uma notícia boa. O departamento médico do Palmeiras prepara o anúncio de volta do jogador ainda para novembro desse ano para jogar algumas partidas. De repente ele pode ser decisivo, já pensou numa final de Libertadores, por exemplo? Estamos todos aguardando o Paulinho. Agora a pergunta que eu te faço é: aonde ele vai jogar? Porque a dupla de ataque não tem como mexer, né? Quem vai rodar? O Felipe Anderson ou o Lucas Evangelista? E aí o Andreas Pereira vai jogar ali como um volante? Só o tempo nos dirá. E falando no Lucas Evangelista, ele é o segundo jogador da nossa lista, tá? O Evangelista chegou do Bragantino por aproximadamente 24 milhões de reais. E olha que coisa engraçada, né? Dos reforços que o Palmeiras contratou, ele era o que menos impressionava. O começo do Evangelista não foi lá de saltar aos olhos, né? Mas com esse novo Palmeiras, dessa nova forma que o Abel Ferreira vem escalando, 2 meio-campistas mais recuados, né? Um volante e um box-to-box, 2 meias armadores e 2 atacantes, né? O Evangelista ganhou muito espaço e tá jogando muita bola. Ele mudou o patamar do meio-campo do Palmeiras com a saída do Richard Rios e eu admito, tá? Calma. Eu fui um dos que criticou a posição que ele foi escalado. Sobretudo porque eu não acreditava que ele tinha condições técnicas de substituir o Richard Rios. Queimei a língua, me desculpem. Aliás, no vídeo de hoje você vai ver que é um vídeo muito de informação e de opinião, né? Então assim, vai ter muita gente que pode discordar de mim e tá tudo bem, tá? Todas as críticas e tudo que for falado aqui não tem a ver com o ser humano, tem a ver única e exclusivamente com o profissional. E claro, com o máximo da minha humildade, rapaziada. O Evangelista é um meio-campista regular, com ótimo passe, boa chegada e assim, a característica que mais me chama a atenção nele é a vontade. Ele, quando chegou no Palmeiras, disse que estava muito feliz pela oportunidade, que era um sonho que ele estava vivendo. E de fato ele agarrou essa oportunidade e está demonstrando isso em campo. Desarmes, finalização, chegada, cabeceios, inclusive tem alguns gols de cabeça, né? É um jogador meio campista ali meio que completo, né, na função de marcação. E um jogador que eu gosto desse perfil de jogador mais aguerrido, sabe? É um líder tático em campo, tá? Se o Paulinho é considerado um líder técnico, o Evangelista é um líder tático e está na segunda posição do vídeo de hoje. Agora, meu irmão, eu tenho um cara pra falar. E se eu te falar que é possível contratar um craque de nível mundial por 60 milhões de reais, você acredita? Pois é, Andreas Pereira é o terceiro nome da nossa lista e rapaziada, o que esse cara joga de futebol não está escrito. E o melhor exemplo que eu posso te dar da qualidade do talento que esse jogador tem veio da partida contra o Fortaleza, onde ele, numa finalização certeira, olha para o lado esquerdo do goleiro, o goleiro se posiciona, se movimenta esperando o chute lá, e aí na hora H, meu irmão, ele vira o pé e faz um golaço. Fora o segundo gol, né? Se a gente for parar pra pensar, uma chicotada na bola. Cara, Andreas Pereira chegou, jogou 3 partidas e tem 2 gols e uma assistência, ou seja,
uma participação em gol por jogo. São números assustadores. O Andrés tem uma qualidade e a movimentação dele é tão fluida e tão dinâmica que ele nem sentiu o peso da camisa do Palmeiras, né? Ele chegou jogando. E eu achei engraçado, até tava pensando se eu falava disso no vídeo ou não, mas eu decidi falar. O Andrés no Flamengo não foi nem sombra do jogador que ele tem sido no Palmeiras. E aí aquele cara mais corneta vai falar: mas ele tá chegando agora. Gente, quem joga a bola minimamente, não precisa ser profissional não, mas você sabe, né? Quando aquele cara chega na quadra e só de tocar na bola você fala: puta, esse cara é diferente, né? Não tô falando que o Andrés é uma unanimidade ou que, nossa, já vai ser o melhor jogador da história do Palmeiras. Não é isso não. Mas o Andrés Pereira tem muito talento, isso a gente não pode negar. E essa qualidade misturada à boa vontade do clube em recebê-lo e em organizar o time para que ele jogue, vai render bons frutos para o Palmeiras, tá? E no pior dos cenários, vamos imaginar que ele acabe não dando certo, tá? Vamos imaginar esse cenário em que o Andreas Pereira fez algumas boas partidas e depois o rendimento dele cai, né? Ele já tá pago. O Palmeiras vendeu diversos jogadores da base, né? Inclusive do time profissional também, com mais-valia. Para você que não sabe o que é mais-valia, eu te explico. É aquele percentual que o clube coloca no passe do jogador para vendas futuras, né? Negociações futuras. O Andreas Pereira já tá pago. As vendas que o Palmeiras fez nessa temporada, só de mais-valia e só agora, né, nessa última janela, já cobriram mais de 65 milhões de reais. Motivo pelo qual eu reforço, Andreas Pereira é um talento e é uma qualidade que o Palmeiras não pode, de maneira nenhuma, ofuscar. Tá? Palmeiras tem que continuar jogando assim, com dois meio-campos, dois atacantes e dando bola, triangulações, ocupando espaço, e dessa forma o futebol dele vai aparecer com certeza. E sabe de quem mais o futebol apareceu? O nosso quarto nome, Vitor Roque. O Vitor Roque chegou por um valor absurdo, tá? 150 milhões de reais. Mas, obviamente, trata-se de um talento, uma joia que tem que ser lapidada. Pra quem não sabe, o Vitor Roque não teve base. Você sabia disso? Ele praticamente com 15 anos, acho que 15 ou 16, ele já era profissional. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: com 15 anos, você acha que o garoto tem a maturidade necessária para se tornar um jogador profissional? Porque aí você tem que levar em consideração o seguinte: além do futebol em campo, existem diversos fatores extra-campo que vão modificar toda a vida do jogador, pô. É dinheiro em excesso, a fama em excesso, mulherada, cara, bebida, né, drogas de maneira geral, que eu não sei nem se ele bebe e fuma, enfim, mas imagino que não. Diversas parentes e amigos que se aproximam ali e aí, poxa, você acaba comprando os problemas deles, né? Isso acontece com a gente no dia a dia, pô. Imagina com um jogador que ganha 300, 200 mil reais por mês, né? Então é muito complicado, né? Quando a gente para pra pensar, o Vitor Roque tá há pouco tempo agora no Verdão, né? E o começo dele foi um pouquinho conturbado, porque esperava-se e cobrava-se muito dele. Há muito tempo o Palmeiras não tinha um centroavante ali que chegasse e assumisse a camisa, né? Eu gostava muito do Borja e do Luiz Adriano, mas de fato não era nem sombra daquilo que a gente precisava. E aí o menino vem, recebe essa responsabilidade e agora ele tá começando a colher os frutos que ele tem plantado, tá? O Vitor Roque tá fazendo uma dupla fantástica com o Flaco Lopes, daquelas que ninguém esperava, né? E de maneira geral, o menino amadureceu muito, né? Eu lembro que algumas partidas atrás ele tomou decisões horríveis, cara. Horríveis. Era bola pra ele sair pela esquerda, ele saía pela direita. Era bola pra ele tocar, ele corria. Era bola pra ele correr, ele tocava. Então, assim, tava muito complicado, né? E aí eu tô falando com o máximo do respeito, tá? E humildade. Mas ele tava deixando a desejar. E aí, desde que o Abel mudou esse esquema tático, né? E parou de focar em jogadas lateralizadas, começou a triangular mais pelo meio, o Palmeiras mudou a cara. O Flaco Lopes começou a jogar muita bola, os meio-campistas, Felipe Anderson. Quantas vezes a gente não falou, né, do Felipe no meio? E olha aí, que tá dando certo, né? Agora a parte mais polêmica e vai ter um bônus no final, tá? Vamos lá. Eu não quero que esses jogadores que eu vou falar agora, que eles saiam porque, ah, meu Deus, são pessoas ruins ou, sei lá, não entregam um resultado coerente. Não é bem isso, tá? É porque alguns deles têm proposta e as propostas são astronômicas.
Outro, até agora não demonstrou por que veio pro Palmeiras, tá? E aí quando eu falo isso, eu não estou criticando o ser humano, máximo respeito aos atletas. Eu estou analisando números e os dados profissionais e técnicos do jogador. Ele não tem culpa de estar no Palmeiras, tá? Foi o Palmeiras que foi buscar. Mas vamos lá, vamos começar. Giai. O lateral direito Giai defensivamente é um leão. Rápido, forte, agressivo, marcador. Um lateral defensivamente de dar inveja, tá? E muito jovem. Agora, tecnicamente, ofensivamente, o lateral deixa muito, mas muito a desejar. Essa é a minha opinião com respeito, tá, rapaziada? Se você discordar de mim, deixa o seu comentário aí que se ele for feito de maneira educada, ele será respondido, tá? Mas o Giai, de maneira geral, ofensivamente tem um caminhão ainda a percorrer, né? De estrada aí a percorrer. Ele não consegue entregar, tá? Se você for parar para analisar, nós temos o Gilberto na base, que é o contrário. Ofensivamente ele entrega muito e defensivamente ele não entrega bem. Então, qual que é a saída que muitos técnicos encontraram no decorrer da era do futebol, né? Inclusive o Luxemburgo encontrou isso no Sérgio Ramos. Sérgio Ramos era um lateral de origem, né? E depois ele veio se tornar o melhor zagueiro espanhol dos últimos anos, né? Então a pergunta que eu fico é a seguinte, ok, se não for para dispensar o Giai, ele cabe como um zagueiro no Palmeiras? Porque eu acho que sim, tá? E eu acho que inclusive se ele assumisse essa posição de zagueiro, a tendência é que ele fosse convocado para a Argentina, para a seleção argentina com muito mais facilidade. O Palmeiras recebeu uma proposta na casa de 95 milhões de reais pelo Giai, do grupo do Strasbourg, da França, que é o mesmo grupo que controla o Chelsea, né? E o Palmeiras, na verdade, até balançou, né? Mas o jogador não quis nem saber. Ele quer ficar no Palmeiras porque ele vê no Verdão uma vitrine, uma forma de expor o futebol dele para estar na Copa do Mundo de 2026. Eu tenho para mim que se o Giai for selecionável como lateral, ele não irá para a Copa, tá? E no Palmeiras, não acho nem que ele mereça ser titular. O Kelvin tá jogando muito mais bola. Agora, como zagueiro, por que não testar? Pode funcionar, tá? E é legal falar disso do Palmeiras, né? Porque o Verdão virou exemplo para clubes europeus. Cara, a fase que o Palmeiras vive administrativamente é fantástica. Eu não me canso de falar disso, tá? E o próximo jogador que a gente tem que falar aqui é o zagueirão Benedetti. O problema dele não é técnico, tá? Benedetti é um baita zagueiro. O problema é que Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, Barcelona tem uns 297 times da Europa que querem contar com o jogador. O futebol do jogador realmente está sendo bem visto pelos europeus. Inclusive o Benedetti, ele é visto como eu posso te dizer, um futuro substituto para o Saliba, né? Então assim, é um bom jogador. Só que a grana que eles estão dispostos a pagar beira os 80 milhões de reais. Então assim, cara, não tem que pensar. Tem que vender o jogador e tem que vender rápido, tá? Junto dele, a gente tem uma incógnita aí que é o Mikael, tá? Eu não vou tecer muitos comentários acerca do futebol do Mikael, porque eu ainda acredito nele, tá? Eu acho que o Mikael pode apresentar um bom futebol com o tempo. E caso isso aconteça, meu irmão, aí não vou me queimar aqui agora, né? Agora, o terceiro nome dessa lista, e aí com um pesar no coração, é o Facundo, tá? Facundo Torres. Ele não entrega nem metade do valor que custou. O Palmeiras investiu pesado na chegada do jogador e, de maneira geral, o Facundo ainda não conseguiu apresentar um bom futebol. Eu até acho que ele está sendo escalado fora de posição. Taticamente, ele cumpre um bom papel, mas tecnicamente não é nada além daquele jogador que toca a bola de lado. E aí, se for para colocar um jogador com essa qualidade, né, que tá tudo bem se ele for esse tipo de jogador, pô, pega alguém da base. Abre espaço na folha salarial porque a gente pode tentar contratar um Gabriel Jesus, um Gerson, um Casemiro, um jogador que vai chegar para resolver. Eu não sei se você concorda comigo, meu irmão, mas a minha opinião, com todo respeito, é essa e calma, porque a gente ainda tem um bônus surpresa para você. Eu quero falar sim de uma contratação que deu certo e que quase foi embora do Palmeiras, mas o Verdão conseguiu segurar. O nosso zagueirão Bruno Fux. Lembra daquela jogada no Mundial, né? Que ele colocou a cara no chão ali, bateu a cara para poder salvar o Palmeiras e não pôr a mão na bola, que causaria um pênalti para o adversário, né? O Bruno Fux é um zagueiro completo, alto, forte,
boa saída de bola, ele só tem um defeito. A velocidade dele não o ajuda, né? Não ajuda, principalmente quando ele enfrenta marcadores baixinhos e rápidos, fica complicado pra ele. Mas precisava lançar ele aqui no vídeo como uma surpresa, porque pra mim ele foi uma das melhores contratações do Palmeiras na temporada. Então é isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga palmeirense. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Avante palestra e fiquem com Deus.